Pronto, crianças! Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente viu no primeiro vídeo, vou pegar aqui o meu livro logo. Nós vimos no primeiro vídeo uma carta que foi direcionada a jovens e crianças de Brumadinho através do projeto Mande uma Carta para Brumadinho. Quando se fala sobre carta, na página 131 tem a seguinte pergunta: qual gênero textual foi utilizado pelas crianças? Então, gente, nesse texto, o gênero textual que foi usado foi a carta. E o que vocês sabem a respeito da carta? Vocês sabem como é que a gente trabalha uma carta, como é que se escreve uma carta, o que é que se usa numa carta? Então, para se escrever uma carta, você tem que ter o remetente e tem que ter o destinatário, quer dizer, a pessoa que escreve a carta e a pessoa que vai receber a carta, certo, gente? Tem que ter o quê? Saudações como olá, querido amigo, como você está? Né? Saudações para que a pessoa possa se sentir bem ao receber a sua carta. Tem que ter o endereço para onde você vai mandar a carta, tem que ter o seu endereço também para que a pessoa que vai receber saiba quem foi que mandou a carta, certo? Parágrafos, tem que ser bem feitinho, faz um parágrafo ali, vê que já escreveu muito, passa para outro parágrafo, tá bom? E o que mais que tem que ter? Informações pessoais, que são informações sobre você, certo, gente? E também a assinatura, ok? Então, vamos escrever tudo que eu falei agora? Página 131, questão de número 1. Vamos lá, pessoal? Vou colocar aqui e vocês colocam aí no livro de vocês. Primeiro, gênero textual, né? Gênero textual. Textual. Carta. Pontinho. Aí agora nós vamos falar sobre o que eu acabei de dizer, né? Como é que se faz uma carta, né? As características. Vamos lá. Deve haver. Deve haver. Remetente, destinatário. 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 Que mais? Remetente, destinatário. Saudações. Saudações. Como que? Olá. Né, gente? Que mais? Que outros tipos de saudações deve ter? Olá, né? Prezado amigo. Ou amiga. E muitas outras, certo, pessoal? Também podem haver mais. E o que mais tem que ter? Endereço. Endereço. O que mais deve haver? Além do endereço. Eu acabei de dizer antes que é para fazer um maiorzinho, um menor, não pode escrever tudo na mesma linha. São o quê? Os parágrafos. 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 O que mais? Hein, pessoal? O que eu falei? Informações pessoais.
Informações pessoais sobre você. Informações pessoais. E assinatura, que é a sua assinatura. Você quem escreveu a carta. Então, tem que ter a sua assinatura. Então, escrevam essa parte enquanto eu explico a outra. A segunda parte, gente, vocês vão fazer como tarefa de casa, certo? Diz o seguinte, vamos seguir o exemplo do projeto que acabamos de conhecer? Siga as instruções abaixo. Você vai escrever uma carta a alguém da sua cidade que necessita de uma mensagem de apoio e compaixão. Use o espaço abaixo para escrever o rascunho de sua carta. Passe a sua carta limpo em uma folha de papel avulsa, ou seja, solta, sem ser aqui do seu livro, certo, gente? Então, aqui vocês podem escolher um amigo do seu bairro que você vê que está precisando de uma ajuda, assim, de uma palavra amiga, de um apoio. Uma pessoa de sua família, que você sente que aquela pessoa está necessitada de um pouco de carinho, de atenção. Pronto, se eu fosse escrever, eu iria escrever para minha prima, que perdeu o esposo ontem e ela está muito triste, então eu iria escrever para ela, para dar uma força, certo, pessoal? Então, vocês podem escolher alguém da sua família que esteja passando por algum momento difícil, um coleguinha de sua sala que você está com saudade, que você queira conversar muito com ele, não está tendo, né, esse momento de conversar, você pode escrever essa carta endereçada para ele, pode pegar o endereço pelo WhatsApp e depois pedir para que a mamãe leve junto com você ao correio e entregar, ou então entregar pessoalmente, certo? Na casa da pessoa. Você vai ver a melhor forma de você fazer isso, ok? Ou, como nós estamos todos ainda nessa situação de ficarmos em casa, você pode fazer a carta, apresentar em vídeo, certo? Mostrar pra gente como a gente faz com os outros trabalhos e guardar a sua cartinha para entregar quando nós retornarmos. Também pode ser assim, ok? Então vamos para a página seguinte, pessoal. Na página seguinte, 132, também tem 3 tópicos que vocês vão responder em casa. Letra A, B e C da primeira questão, certo? São questões onde você vai ter que consultar dados sobre a sua cidade ou sobre sua região para poder responder. A questão número 2 vai dar para nós realizarmos agora. Então, eu vou apagar o quadro, certo? Então, vocês aproveitem aí e já façam uma pausazinha depois para responder, certo? Porque eu vou apagar para nós continuarmos nossas próximas questões. Vamos lá. Isso, apagar bem bonitinho, que é para não ficar borrado, atrapalhando as outras palavras, né, gente? Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão, da página 132, diz assim: observe as paisagens a seguir e complete os quadros com as informações pedidas. Fotografia 1, fotografia 2, temos duas. Aí na fotografia 1, paisagem da cidade. E tem aí fotografia, elementos observados. Pessoal, qual dessas duas paisagens é a da cidade? É a fotografia 1 ou a fotografia 2? Observem aí, bem no livro de vocês. Então, já podemos perceber que vai ser o quê? Fotografia 2. Então, só é vocês irem aí colocar o número 2 aqui nesse primeiro espaço, onde tem fotografia. E elementos observados, quais são? Que tem na fotografia 2. Ruas, moradias, prédios, veículos, etc, né? Então, tem outro espaço aqui abaixo, aí vocês escrevem ruas, moradias, que mais? Prédios,
prédios, veículos e etc. Deixa eu ajeitar o E. Veículos, etc. Pronto, essa é a resposta dessa primeira parte. Agora eu vou copiar aqui embaixo a resposta da segunda parte, que é a fotografia 1. E o que é que a gente vê na fotografia 1? Estradas de terra, vegetação, pasto, poucas construções, o que mais? Plantações, certo? Muitas coisas, então vamos lá. Estradas de terra, poucas construções. Vamos colocar logo vegetação. Poucas construções. Pronto, etc. Né? Que o espaço é pequenininho, então não dá para escrever tanta coisa. E aí vocês respondem essa questão para nós passarmos para a outra página. Na outra página, a pergunta é a seguinte: por que as pessoas transformam a paisagem? Por que será, gente, que as pessoas transformam as paisagens? O que foi que eu expliquei nas páginas anteriores? Elas transformam porque realmente é necessário ou às vezes é só porque querem mesmo modificar aquele ambiente sem haver nenhuma necessidade. O que é que vocês acham? Os dois motivos. Elas transformam a paisagem para atender às suas necessidades e também para realizar o quê? Diferentes atividades. Então, eu vou apagar essa primeira parte e responder, ok? Vou deixar a segunda por enquanto, depois eu apago. Pode ser que tenha alguém que ainda esteja fazendo. Aí aproveita mais um tempinho, né? Então vamos lá. Por que as pessoas transformam as paisagens? Porque para atender né, as suas necessidades e também para quê? E realizar diferentes atividades. Pronto. Primeira questão. Aí eu vou apagar aqui o quadro para realizarmos a segunda. Então vamos lá. Enquanto isso, vocês já vão respondendo essa aí, certo, pessoal? Pronto. Vamos agora para mais uma questão. A quarta questão diz: observe a imagem a seguir, que é justamente essa paisagem que tem aí no livrinho de vocês. Ok, pessoal? Então vamos lá. Temos duas perguntas sobre essa paisagem. Letra A, letra B. Vamos para a letrinha A primeiro, ok? Letra A diz o seguinte: que tipo de paisagem é retratada na pintura, gente? É uma paisagem urbana ou uma paisagem rural? Observem bem. Então, é uma paisagem rural. Vocês podem colocar rural ou
do campo. Vamos colocar as duas formas, certo? Paisagem rural, porque aí vocês lembram quando forem fazer as avaliações. Paisagem rural ou do campo. Pronto. Aí vamos para a letrinha B. A pergunta é a seguinte: o que você vê na pintura? Cite pelo menos 3 elementos presentes na paisagem retratada. Pessoal, vamos lá. Nessa pintura tem plantações? Tem. Então vamos colocar plantações. O que mais vocês veem aí? Acho que alguém falou casas. Nós vemos casas. Isso. Casas. E outra coisa que vocês estão vendo? O que mais que tem aí? Vamos ver? Acho que alguém falou que tem montanhas. Então vamos colocar montanhas. Montanhas. Vai ficar aqui, ó. Certo? O finalzinho da palavra. Pronto. Façam essa questão para passarmos para a próxima página. Na próxima página, gente, as páginas 134 e 135 é apenas para relembrarmos um pouco. Eu vou ler o tópico rapidamente para que, enquanto vocês copiam, a gente possa fazer uma breve revisão. As pessoas transformam a paisagem de diferentes maneiras para atender às suas necessidades e realizar diferentes atividades. Elas podem alterar a forma das montanhas, o trajeto dos rios e a vegetação. A gente estudou tudo isso nesse capítulo, não foi? Nós vimos que as pessoas elas transformam a paisagem. Apesar de, em algumas vezes, a paisagem ser transformada por quem? Pela própria natureza. Mas as pessoas transformam porque às vezes é necessário e transformam também às vezes só para atender às suas necessidades. Mudam o relevo quando elas fazem transformações em áreas montanhosas, como nós vimos aqui. Algumas vezes mudam o percurso de um rio. Nós não vimos nessa parte que estudamos hoje, mas em outros conteúdos. E assim vocês viram que as mudanças elas vão ocorrendo diariamente. E aí, vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, nós vamos ver que a paisagem ela muda com o decorrer do tempo, dos anos, certo? Um lugar ele vai mudando com o decorrer dos anos. E aí vocês têm aí, nas páginas 136 e 137, vocês têm o mesmo lugar. Só que esse mesmo lugar ali está retratado em 2 anos diferentes. O primeiro ano é em 1960 e o segundo ano em 2020. Olha só a diferença. Podem olhar pelo livro de vocês, certo? Aqui foi em 1960, certo? E aqui foi em 2020. Vocês sabem que lugar é esse, gente? Eu vou ler só um pouquinho aqui para vocês verem. Olha. Francisco e seu avô são muito amigos um do outro e eles compartilham um interesse, a fotografia. Francisco está com um novo projeto. Ele quer recriar as suas fotografias favoritas do álbum de seu avô. Neste capítulo, você vai estudar outras paisagens que mudam com o passar do tempo, identificando elementos que permanecem e outros elementos que se transformam, né? Aqui era a praia favorita deles, gente. Ok? Então, vamos lá. Eu vou apagar o quadro para a gente poder realizar essa primeira parte da atividade. Temos aí 2 tópicos para respondermos, 2 marcadores. Aqui, apagando direitinho.
Gente, a primeira pergunta diz o seguinte, olhem aí na página 137. As fotografias foram tiradas no mesmo lugar? Foram sim, no mesmo lugar, certo? Eu não falei a mesma época, eu falei o mesmo lugar. Então, primeira resposta, primeiro marcador, só escrever aí, ó, sim. Pronto, só essa palavrinha, certo? Aqui na página 137. Aí a segunda pergunta diz, as fotografias de Francisco e de seu avô foram tiradas em momentos diferentes? Sim, em momentos diferentes. Uma foi tirada no ano de 1960 e a outra em 2020, certo? Então, segundo marcador, vou colocar para cá para ficar melhor de escrever. Em momentos diferentes. Uma em 1960, deixa eu ver se essa data é. Uma em 1960 e a outra em que ano mesmo? Justamente no ano que nós estamos, em 2020. Pronto, gente. Respondemos aí as primeiras páginas do nosso capítulo 4, ok? E aí vamos para a página 138. Vamos ver? Acredito que ainda vai dar tempo. Vai. Vou ler com vocês rapidamente para que a gente possa realizar ainda essas atividades. A paisagem como marco do tempo. Você estudou que as ações da natureza e das pessoas transformam a paisagem. As águas de um rio desgastam lentamente as rochas para criar um vale e o ser humano constrói rapidamente uma ponte sobre um rio para facilitar a travessia. Isso significa dizer que as pessoas, que as paisagens se transformam com o passar do tempo. Ao comparar as paisagens de um mesmo lugar em momentos diferentes, nós podemos reconhecer elementos que deixaram de existir, elementos que permanecem e novos elementos que foram criados. A gente viu isso em alguns momentos, certo? Quando a gente mostrou algumas imagens de fotos que continuavam, lugares que ainda continuavam a existir, monumentos, certo, gente? Vejam a seguir uma linha do tempo da Avenida Paulista, em São Paulo, que passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Aí aqui nós temos desde o ano de 1902, certo? Olha, em 1902 ela era assim, certo? Praticamente planazinha. Em 1952 começaram a fazer mais construções. Lá nos cantinhos vocês observam que tem alguns prédios. Em 1966 já ficou mais vertical, ou seja, com mais prédios, né? Em 1991, olha só quantos prédios, olha a diferença, gente, daqui para cá. Nem parece que se trata do mesmo lugar, não é isso? Já em 2017, olha, mais prédios, mais movimentação. Então, vocês viram que com o passar dos anos foi modificando? Pois é. Nós temos aí perguntas. O número 1 diz, compare as fotos da Avenida Paulista e responda. Quem foi responsável pelas mudanças da paisagem? Foram as pessoas, gente, ou foi a natureza? As pessoas. Então, a resposta que vocês vão marcar aí, primeira bolinha, as pessoas. Letra B diz, atualmente, aos domingos e feriados, a Avenida Paulista é exclusiva para pedestres e ciclistas. Nós vimos isso em história, vocês lembram? Quando eu falei das brincadeiras? Escreva abaixo outras mudanças nessa paisagem ao longo do tempo. O que foi que mudou na Avenida Paulista? Foi que eu falei aí. O formato, né? O formato ficou mais vertical. A pavimentação, né?
A rua ficou asfaltada. Vamos lá. É a letra B, viu, gente? Eu vou colocar aqui nesse cantinho para vocês entenderem. A pavimentação. A pavimentação. A construção de prédios, né? A construção de prédios. Construção de prédios. O que mais que mudou? Vamos ver outras coisas que modificaram com o passar do tempo. Aumentou a movimentação de pessoas, né? A movimentação de pessoas. A movimentação de pessoas. Fez o que a movimentação de pessoas? Aumentou, né, gente? E o que mais? Tem muitas coisas, então vamos colocar etc. Pronto. E aí, vocês podem observar que tem outras coisinhas a mais com o decorrer do tempo, certo, gente? Bom, pessoal, as páginas seguintes, vocês vão estudar em casa, certo? Somente estudar, não precisam responder. Podem estudar até concluir o livro, certo? Falta um pouquinho do capítulo 4 e o restante, e todo o capítulo 5, porque eu vou passar mostrando respostas. Eu vou passar em outros momentos, realizando as atividades com vocês, certo? Em outro vídeo eu vou realizando somente as atividades sem precisar ler, porque vocês já vão ter estudado, ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia bem abençoado, tá bom, crianças? Olha, um abraço bem forte e um beijo especial para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, crianças.